Meus amados, o pastor Ailton José Alves acaba de ser condenado pela justiça. Isso mesmo, ele foi condenado. Foi para a audiência, mentiu, colocou vários advogados, mas a verdade sempre prevalece, né? Meus amados, veja só, eu vou deixar o vídeo aí do irmão José Augusto, mostrando o processo, mostrando tudo para vocês entenderem direitinho, e ele vai ter que indenizar o irmão José Augusto, viu? Rapaz, presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui, coloque no seu coração. Se você tiver errado, não adianta orar. Ele colocou, a irmã Judite colocou as irmãs para jejuar, para Deus dar vitória a ela nesse processo. Colocou as irmãs para jejuar. Fique em jejum, que Deus vai nos dar a vitória. E quando foi na audiência, ela mentiu. Como é que pode, meu irmão? Você pede para as pessoas jejuar e quando você vai para uma audiência diante de um juiz, você mente. Que perturbação é essa dessa turma? Que perturbação é essa? Aí o que aconteceu? Deus vai dar vitória ao mentiroso? Deus vai dar vitória a quem mente? A pessoa está mentindo numa audiência, Deus vai dar vitória? Aí a pessoa ainda pede oração, meu irmão, para que Deus apoie aquela mentira, para depois soltar aí, ó, a gente ganhou o processo, porque eles estão mentindo, isso, aquilo, outro. Outra derrota para o pastor Ailton José Alves. Outra derrota. Porque ele mente e Deus não é Deus de confusão, Deus não trabalha no meio da mentira. Então você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você tiver errado, não coloque Deus no meio. Peça perdão a Ele. Deus me perdoe, eu estou errado, Deus me perdoe. Agora você botar o povo para jejuar e para uma audiência e mentir na audiência, na frente de todo mundo, mentindo, meu irmão. E as pessoas lá, as irmãs, tudo em jejum. Aí acha que Deus ia dar vitória, é um negócio desse aí, é. Deus ia ouvir um jejum, Deus ia aceitar um jejum desse, debaixo de mentira. Tá certo? Veja aí, o irmão José Augusto também explica o caso, o que foi que aconteceu. Lembra da velhinha que mandaram abandonar? Viu, meu irmão? A casa caiu. Fica aí com o vídeo do irmão José Augusto, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Na sequência, foi ouvido o senhor Ailton, Dr. Miguel, perguntando a ele que, a respeito das questões apresentadas pelo patrono do demandado, no caso do Dr. Miguel, Ailton José Alves respondeu, que não tem conhecimento do abrigo, que não sabe informar quando foi o fechamento desse abrigo, em que gestão foi. Veja que mentira. Em depoimento, o presidente da igreja dizendo que não tem conhecimento do abrigo e que não sabe quando foi o fechamento desse abrigo, em que gestão foi. Hoje são 19 de dezembro de 2025. Hoje, dia 19, Ailton José Alves foi condenado duplamente para que reparasse danos a mim causado e também ao presbítero Emanuel Alexandre. Ailton José Alves foi condenado hoje duplamente por calúnia e difamação contra mim e o pastor Emanuel. Vocês lembram-se da história, da velha história do abrigo das idosas? Eu vou deixar aqui para vocês, na sequência, o vídeo onde eu falo quando ele nos processou e perdeu o processo, não satisfeito, recorreu para uma segunda instância, pagando altos honorários e custas processuais, com dinheiro do seu dízimo. E lá em segunda instância, ele perdeu por unanimidade. Os desembargadores mantiveram a decisão de primeira instância, absolvendo tanto a mim como ao Emanuel Alexandre. Irmãos, dito isso, nós entramos contra ele, porque foi a primeira vez que eu fiz isso. E ele, irmãos, mentiu lá no depoimento, agora, dia 16, quarta-feira. Eu vou deixar aqui anexo a ata da audiência, onde ele mente dizendo que não tinha conhecimento do abrigo, dizendo que não sabia em que gestão esse abrigo foi fechado e se existia. E eu vou deixar anexo também aqui a esposa dele dizendo que o abrigo existiu sim, e que não era ela a administradora, embora sendo, todos sabem. E paralelamente, na mesma sala, o Luiz Mário desmentiu o gestor-presidente quando foi perguntado a ele sobre o abrigo, ele disse o abrigo existiu sim e foi fechado. Irmãos, que situação calamitosa, que situação tão
desastrosa está vivendo essa administração. Na igreja, nos cultos, ele se passa como, para vocês, como anjo da igreja, como homem impecável, mas isso tudo é uma capa. Nos processos, na hora da verdade, além dele mentir, ele é condenado por suprimir, atingir a honra das pessoas. E essa não foi a primeira condenação. Então vocês vão ver aí que também a Judite, irmãos, tá lá no vídeo, no final, conclamou uma oração, 3 dias de jejuns, porque ela ia dar esse depoimento para mentir lá, botou as mulheres todas para passar fome e nada adiantou. Nós fomos absolvidos em primeira instância, por unanimidade em segunda instância, e agora requerendo o nosso direito porque fomos atingidos em nossa honra, disse o juiz em sua sentença. O condenou a pagar 5 mil reais a mim e mais 5 mil reais ao Emanuel Alexandre. Agora eu lhe pergunto, de onde sai esse dinheiro? E tem mais. A cada dia que não pagar, juros e correção monetária. Eu não vou postar aqui a gravação dele mentindo, o Luiz Mário mentindo, porque foi gravado, mas a gravação não foi anexada ao processo, daí nós não tivemos acesso. Mas eu estou lendo para vocês aqui, tanto a ata da audiência como a sentença. Então é essa a situação calamitosa, desastrosa, deplorável, insustentável desses homens que insistem, embora desqualificados para tal, a permanecerem na direção dessa igreja. Eu, de minha parte, estou com a consciência tranquila de que, enquanto vida eu tiver, eu vou protestar, vou denunciar e vou criticar essa pseuda santidade para uma quantidade de pessoas enorme que ainda o tem, a despeito de todas essas situações como pastor dessa igreja. Interessante. Eu fui perguntado pelo advogado dele lá na hora da audiência, dia 16 agora. Eu fui apanhado de surpresa. E ele perguntou se eu falava que Ailton José Alves tinha desvios de conduta e finalidade. Eu disse, claro. Claro, esse é o tema do nosso canal. E o senhor poderia citar alguns desvios? Meus irmãos, me deu um branco na hora. Tremendo. Porque eu não esperava aquela interrogação, aquele interrogatório. E eu disse, olha, são inúmeros desvios de conduta e finalidade. Porque se eu fosse enumerar aqui, seria uma lista interminável. Eu me arrependi. Eu deveria ter falado, criou, manteve e administrou, segundo denúncia na Polícia Federal, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime, Combate à Corrupção e Repressão ao Crime Organizado no Ministério Público, um esquema de rachadinha com os políticos, enriqueceu com dinheiro de dízimos e ofertas, mentiu na justiça, arrecadou 300 milhões de reais a valor de 2012 e não construiu o templo, oprime as pessoas, mente para as pessoas, arrecadou valores grandes para a compra de um barco e esse barco nunca chegou na Guiné-Bissau. Irmãos, eu deveria, proibiu todo o seu ministério de ir ao sepultamento do pastor Almeida. Eu deveria ter ali, olha, aberto a boca e desfilado, mas eu fui apanhado de surpresa, aí eu fiquei, não tem vez que você fala assim? Então eu disse a ele, são inúmeros que eu poderia aqui, mas na hora eu fui apanhado de surpresa e assim, né, deu um branco e eu não falei. Mas eu acho que não era o momento, porque o tempo era muito resumido e com certeza a conciliadora não ia permitir. Mas pelo menos a rachadinha, o enriquecimento, e os filhos nos Estados Unidos deveriam ter ficado mais uma vez em evidência, assim como investigação pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela Delegacia de Combate à Corrupção e Repressão ao Crime Organizado. Está lá o nome do gestor-presidente e dessa antes conceituada igreja. Vocês vão assistir agora, primeiro a ata onde ele mentiu. Assistam aí. Se você se interessa por mais detalhes, aí está o número do processo. E a audiência está aqui, Josué Augusto da Silva, parte autora, Ailton José Alves, parte ré, e Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que ele sempre coloca a igreja como responsável pelos desvios de conduta dele, não é? Olha, eu quero chamar a sua atenção para a mentira, a dupla mentira da dupla composta, né, por Ailton José Alves, presidente da IEDP, com Luiz Mário, seu primeiro secretário. Então está aí o termo da audiência, que foi dia 16 de dezembro de 2025,
e Josué Augusto da Silva, Ailton José Alves, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aí vamos fazer o seguinte aqui, mostrar a você. Passou-se então a oitiva da parte autora, não vou ler aí, que foi umas perguntas que ele me fez, eu deveria ter falado muito mais, mas o tempo é muito resumido. Aí diz assim, olha, na sequência foi ouvido o senhor Ailton, Dr. Miguel, perguntando a ele, que, a respeito das questões apresentadas pelo patrono do demandado, no caso do Dr. Miguel, respondeu, Ailton José Alves respondeu, que não tem conhecimento do abrigo, que não sabe informar quando foi o fechamento desse abrigo, em que gestão foi. Veja que mentira. Em depoimento, o presidente da igreja dizendo que não tem conhecimento do abrigo e que não sabe quando foi o fechamento desse abrigo, em que gestão foi. Que o processo foi dado entrada por causa dos vídeos que faziam acusação ao depoente. Que as acusações foram por causa de morte em razão de falta de medicamento. Ele falando, mas isso não existiu. Agora, veja só, que a esposa dele, Judite Alves, não administrou o abrigo, que ela participava da parte social da igreja, mas o abrigo que ele disse em 5 linhas acima, 4 linhas acima, mas o abrigo era administrado por outras pessoas. O abrigo era do departamento social. Então, em apenas 6 linhas, o gestor presidente se contradiz e mente em audiência mais uma vez. Agora veja o que Luiz Mário falou quando foi lhe perguntado. Na sequência, foi ouvido o preposto da demandada, Luiz Mário, que a respeito das questões apresentadas pela conciliadora respondeu que esse abrigo existiu. Na cara de Ailton José Alves, ele disse, esse abrigo existiu. Que a informação que tem é de que pessoas de má índole fizeram sem fundamento denúncias quanto ao mau funcionamento do abrigo que não foi comprovado, inclusive pelo órgão fiscalizador do Ministério Público. E isso foi uma das coisas que prejudicou o funcionamento do abrigo. Veja que coisa mais dissonante, sem verdades, sem substância. Isso tanto pelo presidente da instituição como pelo seu primeiro secretário. Assistam agora a condenação, o juiz dizendo que ele se excedeu no direito de pedir, porque claramente ele atingiu a nossa honra atribuindo, nos imputando crime e nos processando com isso quando fomos absolvidos. Vejam aí, irmãos, a sentença de condenação. Agora, irmãos, eu passo a apresentar a vocês aqui a sentença que foi prolatada hoje, não é? Foi rapidinho. Então veja só, aqui está mais uma vez o número do processo, que ele foi unificado, tanto a minha parte como a do pastor Emanuel Alexandre. Mas assim, aqui está a parte autora, a parte demandada. Então vamos lá para o que interessa, para a decisão do juiz. No mérito, tenho como inegável a conduta dos demandados. Gerou danos extrapatrimoniais aos autores, atingindo seus direitos de personalidade na medida em que lhe tiraram o sossego e causaram preocupação ao ver maculadas sua honra e imagem com a alegação de crime de difamação e injúria cometidos contra os demandados, conforme cópia da queixa-crime acostada nos IDs tal. Agora, nesse caso, configurado que os autores não cometeram crimes, no caso eu e o pastor Emanuel Alexandre, entendo que houve excesso do direito de petição, não cabendo a alegação de que agiram no exercício regular do direito. Assim, configurada a calúnia, injúria ou difamação contra os autores, o dano moral existe, prescindindo de provas do juízo, o qual se presume que decorra do próprio ato ilícito praticado. Muito importante isso aqui. O juiz diz, nesse caso, configurado que os autores não cometeram crimes, no caso eu e o pastor Emanuel Alexandre, entendo que houve excesso do direito de petição. No caso, a petição de Ailton José Alves, houve excesso, não cabendo a alegação de que agiram no exercício regular do direito. Assim, configurada a calúnia, injúria ou difamação contra os autores, o dano moral existe in re ipsa, prescindindo de prova do juízo, o qual se presume que decorra do próprio ato ilícito praticado. Quem praticou ato ilícito? Quem nos processou, quem nos caluniou. Depois do juiz justificar a sua decisão em vários outros atos da justiça, ele diz, isto posto firme no artigo 487, do CPC, julgo procedente o pedido para condenar
para condenar os demandados solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 10.000 a título de reparação por dano moral, à razão de R$ 5.000 para cada demandante, com atualização pelo IPCA e juros de mora pela Selic, a partir desta data, hoje. Ailton José Alves, por suas ilicitudes, foi condenado e leva a Igreja Evangélica Assembleia de Deus a ser condenada solidariamente. Assistam o histórico desse enredo, né? A mulher querendo circular os céus. Para quê? Para ser condenada? É que só o Bérico pedindo, dizendo que a língua vai apodrecer na boca, o Marcelo Teres dizendo que vai ter câncer na garganta. Vocês estão endemoniados sobre essa igreja. Vocês precisam ser libertos da mentira, do orgulho, do pecado e de tanta hipocrisia diante dessa igreja. Hoje são 7 de outubro de 2025. Meus irmãos, há uma total, completa e clara evidência de que a gestão da IEADPE não está na vontade de Deus. Ela agora perdeu feio mais um processo. Vocês lembram-se que a Judite, depois de lá, eu vou deixar aqui o depoimento dela, o Ailton José Alves processou a minha pessoa e a pessoa do Emanuel Alexandre por conta daquela denúncia do fechamento do abrigo das idosas, que eu vou deixar até o link desse vídeo aqui, tá? Que foi a razão dele ter nos processado. Então, no dia, prestem bem atenção, viu, meus irmãos, vejam que essa diretoria, o gestor-presidente com sua esposa estão fazendo de vocês fantoches, alienados, estão enganando e ludibriando vocês, porque prometem o que não fazem. Eles perderam por unanimidade mais um processo agora em segunda instância. Os desembargadores decidiram por unanimidade, indeferir o pedido dele, não reconhecer o pedido dele, quando ele estava pedindo, vejam só, irmãos, para reformar aquela sentença de primeiro grau que saiu, deixa-me ver aqui, no dia 28 de maio de 2024, a audiência dela foi 28 de janeiro, no dia 28 de maio sai a sentença e o juiz, tanto o juiz como o promotor, nos absolveram na sentença, alegando que nós não cometemos calúnia, nem difamação e nem injúria. Ele, insatisfeito, pega o seu dinheiro, seus dízimos e ofertas. Aí, irmãos, vocês que estão todo dia no Labutar, todos os anos, ele pega seu dinheiro, mais uma vez paga horrores, rios de dinheiro aos escritórios de advocacia e apela da decisão para a segunda instância, pagando aí mais umas despesas tremendas. E agora, dia 7, é publicada a decisão. Os desembargadores, por unanimidade, resolveram manter a nossa absolvição, alegando que a pretensão condenatória da gestão IEADPE não se sustenta. Eu vou deixar aqui, vou repetir mais uma vez, o vídeo pelo qual ele nos processou, aquela publicação do abrigo das idosas. Então, dito isto, vejam aí que no dia 24 de janeiro de 2024, 24 de janeiro de 2024, a Judite fez um clamor de oração, reunindo todas as dirigentes no estado de Pernambuco para circular os céus. Para quê? Para orar, jejuar por 24, 25, 26, 3 dias, para que Deus ordenasse a condenação de Josué Augusto e de Emanuel Alexandre. As vossas orações, os vossos jejuns, feitos por vingança, por falta de sabedoria, por inaptidão, para encobrir defeito, para prejudicar, para amaldiçoar, foram inválidos. Se você fez 3 dias de jejum, você passou fome. Veja aí o cartaz que era distribuído por todos os círculos de oração. Convocação para o jejum e oração. Paz do Senhor, amadas. Convido você, amada irmã, para adentrarmos no altar de Deus de quarta, 24/1, até sexta-feira, 26/1, no jejum e oração, com o objetivo de Deus fazer o que é impossível aos nossos olhos, restaurar vidas e guardar nossas famílias. Quem tiver disponibilidade e saúde para estar o dia todo,
estará comigo. Quem não tiver condições, jejue e ore a hora que puder e haverá resposta de Deus. Conto com você e todos os que trabalham sob sua liderança. Vamos circular os céus com clamor, jejum e oração. Nosso dever é orar sempre e nunca desfalecer. Está provado que essas orações feitas são aquelas que Isaías disse que Deus vira o rosto e tapa os ouvidos para não ouvi-las, porque são orações que buscam satisfazer o ego deles e, além do mais, amaldiçoar as pessoas e pedir para que Deus aprove, seja o acobertador de injustiça. Daí, irmãos, está provado, tá? Vocês vão ver agora o depoimento dela. Você vai ver no início, esse depoimento foi no dia 28 de janeiro de 2024, porque no dia 24 ela pediu oração. Não disse para que era. Era para mentir lá na justiça como mentiu, dizendo que nunca administrou o abrigo. Agora, diretora dos círculos de oração. Mais de 3.000 mulheres sob essa direção. Direção poderia ser qualquer outra direção, menos direção da igreja. Menos direção de igreja. Menos direção daquelas pessoas que procuram os templos para adorar, para buscar, para santificar-se, para interceder a Deus, para abençoar o povo. Ela convoca as irmãs, os círculos de oração, para amaldiçoar. E, irmãos, vocês não acham que isso é um completo absurdo, contrassenso? É uma coisa totalmente contrária à orientação bíblica? Em vez de abençoar, eles oram para Deus amaldiçoar. Então veja aí que o advogado não queria nem que ela deposse, estava lá escondida. Tá entendendo? O juiz disse, não, vamos ouvi-la sim. Pode entrar, dona Judite. E vocês vão ver aí que o doutor Luiz Miguel, ele deixa aqui, doutor, veja que humilhação. Depois de 25 anos, quase 25 anos desse caso, ela é tirada da toca e comparecer perante um tribunal, na presença de um promotor de justiça, de um juiz, e ter que mentir novamente. Assistam aí, irmãos, por gentileza. Na verdade, é um informante que é a esposa do querelante. Confere? Ela está aí, doutor Vitor? Tá sim, doutor. Vamos ouvi-la. Eu só queria deixar esse registro de que os advogados do querelante, no caso, né, não requerem que ela não seja ouvida conforme já decidido pelo certo. Pois não, doutor. Pois não. Mas aí, vamos ouvi-la. A gente registra na ata. Eu vou pedir que ela adentre aí no recinto. Tá bom. O senhor está dispensado, viu? Muito obrigado pelos esclarecimentos do senhor. Bom dia, como vai a senhora? Bom dia, tudo bem. Tudo bem, não é? Qual é o nome da senhora? Judite Maria da Silva Alves. Perdão, eu não vi o prenome da senhora, como é? Judite. Dona Judite. Dona Judite, o doutor Luiz Miguel vai fazer uns questionamentos à senhora, tá certo? A senhora, eu não vou colher o compromisso, considerando que a senhora é esposa do querelante. Doutor Luiz Miguel, fique à vontade para os seus questionamentos. Bom dia, senhora Judite. Bom dia, senhor Miguel. Eu gostaria de saber se a senhora administrou esse abrigo pastor João Amâncio na época que foram feitas as denúncias. Não. Eu ajudava, mas não era administrador. No caso, a senhora nunca administrou esse abrigo João Amâncio? Eu acompanhava os trabalhos, mas não administrava. Quem administrou foram outras pessoas. Hoje, dia 7, eu estou disponibilizando para você aqui, você estudante de direito, advogado, promotor, que tem interesse nesse assunto, veja o número do processo e veja como há uma malignidade, como há um projeto satânico nessa administração, cujo objetivo é fazer o mal, é cometer escândalo em nome da igreja. Porque agora, não satisfeito com a decisão de primeiro grau, onde foi relatado todos aqueles processos, detalhadamente, eles acham pouco, perdem na primeira instância, recorrem
para o Tribunal de Justiça e os desembargadores, irmãos, por unanimidade, disse não. Aqui não tem calúnia, não tem difamação e não tem injúria. Os querelados, no caso eu e o Emanuel, estávamos relatando um fato, contando um fato, fazendo uso da liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal e, assim, indagando de quem seria a responsabilidade. Então, eles alegaram na justiça que nós estávamos difamando, caluniando e injuriando. E outra, pedindo a prisão, a detenção. Irmãos, que absurdo, irmãos. Vocês ainda consideram esse povo como mentores espirituais, como orientadores espirituais? O apóstolo São Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, ele disse que os homens, falando para obreiros, ministros, nos considerem como ministros e despenseiros dos mistérios de Deus. Quais os mistérios de Deus que essa gestão dispensa para a igreja? É o ódio? É a vingança? É a malquerência? É a mentira? É o quê? Porque nós fomos agora caluniados, difamados, porque fomos denunciados à justiça como difamadores e como caluniadores. Tá entendendo, irmãos? Então agora o papel se inverte. Se inverte. Agora, esse perfil, esse modelo, esse exemplo, partir da cúpula, daqueles que dizem que foram chamados para cuidar da igreja, para zelar pela obra, pela causa, pela herança de Deus. Irmãos, abram os olhos. Então, irmãos, é isso. Que Deus em Cristo nos abençoe e que orem para que Deus liberte a igreja dessa opressão maligna que se abateu há 27 anos sobre essa instituição.